Hoje vamos falar de garças e mais concretamente da garça boieira. Nós até agora ainda não tínhamos tido neste ciclo de semanas temáticas, ainda não tínhamos tido nenhuma sessão, nem nenhuma semana dedicada às garças. E eu achei que era a altura de também dedicar alguma atenção a esta família e escolhi esta espécie que, apesar de ser a mais numerosa das nossas garças, está hoje classificada com estatuto de ameaça. Isto foi uma das alterações da lista vermelha, como já vão ver a seguir, e eu achei que isso era um bom pretexto, vamos chamar-lhe assim, para falar um bocadinho da situação atual desta espécie, para ajudar a entender como é que as coisas têm estado a evoluir. E então eu começo exatamente por este aspecto, para ajudar a entender todo o contexto extraordinário. Eu fui então buscar ao site da lista vermelha. A lista vermelha, que é a terceira lista vermelha para Portugal, foi publicada em dezembro do ano passado, está disponível neste site para consulta, e fui lá buscar a ficha da garça boieira, que aqui na ficha aparece como carraceiro, porque, como provavelmente sabem, em Portugal coexistem vários nomes diferentes para as espécies, mas estamos a falar da mesma espécie, que é a Bubox ibis. Bom, e então, quando saiu a nova lista vermelha, que foi uma atualização da anterior, a anterior era de 2005, que era a segunda, era o livro vermelho dos vertebrados de Portugal, e em 2005 esta espécie estava com a categoria LC. LC é uma abreviatura de Least Concern, que é o nível mais baixo na escala dos graus de ameaça. Até basicamente significa que não há qualquer preocupação. Em português, o LC, o Least Concern, costuma-se traduzir por pouco preocupante. E depois há vários graus de ameaça, e quando saiu a lista vermelha, ela aparece aqui como 2022, porque eu acho que estava prevista a publicação para 2022, embora na verdade ela só tenha sido em 2023. Foi uma das surpresas desta lista, é que a garça boieira aparece com a categoria VU. VU é vulnerável. Ora, vulnerável representa uma subida de 2 degraus face ao LC, porque o LC é um pouco preocupante. Depois, a seguir, o nível acima é o NT, que é o quase ameaçado, portanto o Near Threatened, e depois o vulnerável. O vulnerável é o primeiro dos 3 graus de espécie ameaçada, que é vulnerável, em perigo e criticamente em perigo. Portanto, o NT não é ameaçado, é quase ameaçado, é uma categoria de transição. Portanto, ela entra diretamente para o vulnerável. O livro vermelho apresenta também os estatutos em Espanha, de acordo com o livro vermelho mais recente, na Europa, de acordo com o livro vermelho europeu e mundial. E, portanto, como podem ver, a espécie está LC em Espanha, está LC na Europa, está LC no mundo, mas em Portugal, de repente, aparece com a categoria VU. E é isso que vamos tentar perceber um bocadinho melhor nesta sessão. Bom, quando abrimos o site da lista vermelha, o que nós vemos é isto. Mas é possível fazer download de um PDF, que lá está no site também, e o PDF tem alguma informação mais. Não tem muito mais, porque os textos são bastante sintéticos, mas eu pus aqui um print screen também do que está no PDF. Então, as categorias são exatamente as mesmas, mas depois tem aqui uma justificação. As justificações são sempre muito breves, portanto, não é desenvolvido em detalhe. De qualquer forma, a justificação para entrar na categoria VU diz assim: é inferida uma redução da população igual ou superior a 50% num período de tempo que inclui os anos com contagens das colónias de nidificação e que ainda está em curso, cujas causas não são totalmente conhecidas nem terão cessado. Portanto, pensa-se que, ou seja, sabe-se de acordo com as contagens, porque estas aves nidificam colonialmente, como já vamos ver, e, portanto, há censos bastante rigorosos destas espécies, destas e de outras garças, e houve uma diminuição muito acentuada, superior a 50%, não se sabe bem porquê, e pensa-se que esta diminuição não terá cessado. Portanto, isto é o que está, então, no PDF que qualquer pessoa pode obter a partir deste site. Portanto, tem lá, pode-se fazer download e tem lá a justificação para todas as espécies que têm estatuto de ameaça. Agora já vamos agora, feito este pequeno introito para contextualizar esta questão do título, no fundo é um bocadinho para justificar porque é que o título é outrora comum, hoje ameaçada. O ameaçada refere-se aqui ao facto de, em Portugal, de acordo com a lista vermelha mais recente, ela ter sido classificada na categoria de vulnerável. Bom, então agora a habitual ficha de apresentação da espécie. A garça boieira está atualmente na ordem Pelecaniformes,
No passado não estava, no passado estava na ordem Ciconiforme, juntamente com as cegonhas, mas as revisões taxonómicas das últimas uma, duas décadas levaram a uma série de alterações e as garças todas saíram dos ciconiformes e passaram para os pelicaniformes, onde estão também, naturalmente, os pelicanos e também, salvo erro, os corvos marinhos. O nome científico, Bubulus ibis, tem este comprimento, está aqui as medidas e também da envergadura. É uma espécie muito eclética em termos de habitats, portanto, frequenta habitats muito variados, é menos aquática que a maioria das garças, embora possa aparecer ao pé da água, ela também frequenta muitas vezes habitats agrícolas, por exemplo, ao pé do gado ou ao pé de tratores a lavrar, e frequenta aterros sanitários, portanto, é uma espécie que frequenta zonas muito variadas, isso também acaba por se traduzir numa elevada adaptabilidade, só não frequenta floresta densa, essencialmente é o tipo de ambiente que a espécie evita. A alimentação é constituída essencialmente por invertebrados, invertebrados de todos os tipos, mas que incluem tipicamente minhocas, por exemplo. Ocasionalmente pode consumir pequenos vertebrados, como répteis, anfíbios e pequenas aves, mas a alimentação é essencialmente composta por invertebrados. A nidificação é colonial, e colonial, convém explicar este termo, porque esta palavra às vezes suscita dúvidas e é aplicada incorretamente. Quando estamos a falar de aves, colonial significa que nidifica em colónia, e, portanto, colónia aqui quer dizer que é muitos casais em conjunto, portanto, que é coletivamente. Não é uma nidificação isolada, é uma nidificação coletiva, e, portanto, costuma-se dizer que nidifica colonialmente. O termo colónia só deve ser usado, quando estamos a falar de aves, em contexto de nidificação, não no contexto, por exemplo, de dormitórios de inverno. Às vezes vejo pessoas a dizer, por exemplo, que estiveram no Tejo e viram uma colónia de flamingos. Não é uma colónia porque eles não estão a nidificar. A mesma coisa, se virmos um dormitório de garças no inverno, é um dormitório, não é uma colónia. Portanto, o termo colónia só deve ser usado, para ser usado corretamente, quando estamos a falar de um local de reprodução. Portanto, esta garça nidifica colonialmente, as colónias normalmente estão em árvores ou em rochedos e muitas vezes são colónias mistas, ou seja, com outras espécies de garças ou até de colhereiros e ibis, etc., que se vão também associar. A postura é de 3 a 4 ovos, embora possa ir de 2 a 7, e a incubação é de 3 a 4 semanas, quase, de 22 a 26 dias. O nome científico, Bubulus, é um termo do latim medieval, que significa vaqueiro, ou se quisermos, guardador de vacas. Supostamente deriva do latim bous, que significa boi, né? Portanto, o termo será um termo derivado do nome latino dos bovinos. Portanto, Bubulus é aquele que guarda as vacas, o que naturalmente é uma referência ao comportamento desta ave que está muitas vezes na proximidade do gado, não só bovino, mas também ovino ou equino, e está na proximidade do gado, porque o gado, como é sabido, atrai muitos pequenos animais e elas vão atrás desses animais para os capturar. Ibis é um termo que vem do grego e significa exatamente ibis. Portanto, isto será o guardador de vacas tipo ibis. Isto não é bem uma ibis, porque é uma garça, mas o nome original dado, penso que foi pelo Linneu, salvo erro, era Árdia ibis. Portanto, ele colocou isto no género Árdia. Bom, em relação à identificação, está aqui uma estampa que é do Birds of Western Palearctic. Isto está um bocadinho confuso porque os números estão um bocado misturados, ou seja, elas não estão apresentadas sequencialmente, mas eu dou aqui uma ajuda a identificar isto. Portanto, o número 1, que são estas com o bico já alaranjado e estas penas cor de laranja, quer na coroa, quer nas partes inferiores, quer no dorso, é o adulto nupcial, ou seja, o adulto em época de reprodução, fica com as patas amarelas ou alaranjadas e o bico também alaranjado, sendo que ele pode ficar quase vermelho, isto acontece com outras garças também, o bico e as patas podem ficar quase vermelhos na altura da postura. Portanto, ficam assim, há ali uma alteração da cor das partes nuas. Partes nuas é o nome que se dá ao bico e às patas, são as partes que não têm penas. E há ali uma alteração, efetivamente, do pigmento,
Acontece com várias garças e penso até que com outros grupos de aves, mas é uma coisa de curta duração e depois volta à sua cor mais amarelada. O 2 é o adulto não nupcial, portanto, o adulto durante o resto do ano, fora da época de reprodução, o bico fica mais amarelo, as patas ficam parcialmente negras e o bico, perdão, e perde aquelas plumas cor de laranja que tem por cima e por baixo. O 3 será o juvenil. O juvenil, quando nasce, tem o bico assim cor de osso quase, depois ele fica preto durante uns tempos, enquanto está a crescer no ninho, mas rapidamente se torna amarelo. Embora tenha as patas mais pretas, depois ao fim de alguns meses já quase não se distingue do adulto não nupcial. E o 4 é a cria, que ainda não voa, ainda só tem penugem. Portanto, temos aqui em voo também o 2, que será o adulto não nupcial, e o 3, que é o juvenil, mas ao fim de alguns meses, como eu disse, eles já se tornam muito semelhantes. Portanto, o adulto nupcial é que se identifica bem por causa destes tons alaranjados na plumagem. Aqui de um outro guia, aqui de um guia que saiu em 2021, das aves europeias, ou do Paleártico Ocidental, e temos aqui também, podemos ver, cá está o adulto nupcial, aqui ao meio, portanto, com o bico amarelado e as tais plumas ou penas assim alaranjadas, e cá está, portanto, a plumagem nupcial vai de fevereiro a julho, e cá está aquela fase em que o bico está quase vermelho, mas tem aqui também a tal nota, a cor avermelhada só dura cerca de 10 dias durante a altura da postura. Portanto, é uma altura de muito curta duração no acasalamento e na postura em que as cores ficam alteradas. E depois temos aqui o adulto não nupcial, em que perde estes tons alaranjados, portanto fica com um aspecto muito mais branco e o bico tem uma cor também menos viva. Pronto, isto é em termos de identificação. Aqui um aspecto, eu há pouco referi a questão da colónia. As colónias são, embora possam ser construídas em rochedos, há vários casos no Algarve, mas na maioria dos casos são construídas em árvores ou arbustos, muitas vezes, mas nem sempre, dentro d'água. Portanto, há a vegetação que está dentro d'água, como é o caso desta imagem aqui. É uma colónia mista, como podem ver, porque estão aqui garças reais, pelo menos. Está esta aqui à direita que eu não percebo. Estive a fazer zoom, mas não percebi muito bem se isto é uma garça noturna ou o que é. Pelo menos fiquei aqui na dúvida. Bom, estão muitas garças boieiras. Isto aqui, embora o bicho esteja um bocado torcido, até parece ser um colhereiro. É frequente haver colónias com várias espécies. E tipicamente são dentro d'água porquê? Para ficarem a salvo dos predadores terrestres. Muitos predadores oportunistas, se apanharem uma colónia a jeito, vão lá para devorar os ovos ou os pintos, e então uma das estratégias de defesa destas aves é instalar as suas colónias em vegetação aquática, precisamente para ficarem a salvo dos ataques dos predadores, que não quer dizer que seja impossível, mas torna mais difícil aos predadores chegarem lá, né? Porque têm que nadar e terão menos agilidade. Mesmo que conseguissem nadar para chegar lá, depois não conseguiriam sair de lá com o alimento que tivessem arranjado. E aqui estas estruturas que vemos aqui são os ninhos, portanto assim são taças feitas de galhos, né? Que estão aqui em cima da vegetação. Neste caso isto parece ser uma tamargueira, nem é uma vegetação de muito grande porte para dentro d'água. Às vezes as garças boeiras instalam colónias em árvores longe d'água, talvez quando não há água. Já vi colónias em pinheiros mansos, por exemplo, ou pinheiros bravos, ou noutro tipo de árvores, mas aí tipicamente estão a uma altura muito superior, não estão ao pé do solo, porque não havendo água para se defenderem dos predadores, então jogam com a altura e vão se colocar num sítio mais elevado. Há colónias que eu conheço no Alentejo que estão assim em barragens, assim dentro d'água, mas quando, por exemplo, em anos recentes em que houve anos de seca, a vegetação ficava fora d'água e nesse caso as garças não iam para lá. E depois, quando a barragem enche e esta vegetação fica outra vez dentro d'água, a colónia instala-se novamente. Portanto, elas mexem-se de uns anos para os outros e há locais onde não se reproduzem todos os anos, vai sempre ter a ver com os níveis da água para haver um mínimo de segurança para ter sucesso na reprodução, para não ficar muito vulnerável à predação, como eu disse. Agora, falando um bocadinho da questão da conservação, eu já referi há pouco que o estatuto a nível mundial é least concern, portanto pouco preocupante. É o estatuto global, também já vimos que o estatuto na Europa é pouco preocupante e vimos, porque eu hoje apresentei esta informação no início, que em Portugal a garça boeira está agora ameaçada com a categoria de vulnerável.
E agora vamos tentar perceber um bocadinho como é que chegamos até aqui. Então, temos agora aqui o mapa de distribuição mundial desta espécie, isto de acordo com o site da BirdLife. Como podem ver, está presente em todos os continentes, só não está presente nas regiões de latitude muito elevada, portanto, ártica e subártica, e também não está presente na Antártida, mas de resto tem uma distribuição muito alargada. É preciso dizer que a espécie foi introduzida em alguns sítios, nomeadamente, eu li pelo menos que no Havaí foi introduzida, penso que terá sido introduzida noutros locais, mas houve uma espetacular expansão ao longo dos últimos 100 ou 150 anos, que já vou falar a seguir. Como podem ver, as populações do norte, por exemplo, aqui da América do Norte e de certas zonas da Ásia, são migradoras, que é as zonas que estão a amarelo. Verde é as zonas em que está presente todo o ano, que é o caso da maioria das regiões tropicais. Depois há aqui umas regiões onde aparece a azul, o que significa que será invernante. Bom, isto, de acordo com a BirdLife, tem duas subespécies. Temos a subespécie nominal, que é Bubulus ibis, que é a que ocorre na Europa, África e Américas, e depois temos a Bubulus ibis coromandus, que é um termo que designa uma região aqui, salvo erro, no subcontinente indiano, e coromandus, que é a que ocorre da Índia para lá até a Austrália e Nova Zelândia. Como podem ver, as duas populações estão disjuntas, está aqui uma linha que separa estas duas populações. É claro que estas da América também estão separadas das da África, mas eu já vou falar das da América. Portanto, estas da Ásia estão separadas das que ocorrem na Europa, no Médio Oriente e em África, e, portanto, não há contacto entre as duas subespécies, habitualmente. Portanto, Bubulus ibis e Bubulus ibis coromandus. Mas isto é o que está no site da BirdLife. Quando nós vamos ao site Birds of the World, a distribuição que nos dá para a espécie é esta. O que é que aconteceu à Ásia e à Austrália, que desapareceram do mapa? O que aconteceu é que o Birds of the World segue a lista de claimants, e a lista de claimants, tal como a lista do IOC, que é o International Ornithological Congress, que é a lista seguida pelo Portal Aves de Portugal, separaram as duas subespécies em espécies distintas. Portanto, a asiática deixou de ser Bubulus ibis coromandus e passou a ser Bubulus coromandus, que é em inglês Eastern Catliger, então se quisermos garça boeira oriental. E então, a que ocorre do Médio Oriente para cá é Bubulus ibis, mas não tem subespécies, é monotípica. Porque quando uma espécie tem mais do que uma subespécie, chama-se politípica, e aí uma delas tem que ser a subespécie nominal. Mas se não há subespécies, e aqui deixou de haver, porque só havia duas subespécies, elas foram divididas em espécies distintas, então passamos a ter a Bubulus ibis do lado de cá, desta linha que eu tracei há bocado, e a Bubulus coromandus do lado de lá, ou seja, da Índia até a Austrália. Portanto, mas agora vou falar desta, que é aquela que nos interessa, que é a que ocorre então na Europa. Ora bem, a garça boeira, originalmente, dentro daquilo que se sabe, porque aquilo, enfim, a história antiga às vezes já não está documentada, mas pensa-se que a garça boeira é originária da África e que se terá expandido a partir daí, foi a partir daí que chegou à Europa. E eu já vou falar da Europa a seguir, mas foi também a partir da África que ela terá chegado à América, porque a presença da garça boeira na América é relativamente recente, mas pelo que se pensa, ocorreu de forma natural. E ocorreu, elas terão vindo, está aqui algumas coisas que são um bocadinho suposições, mas terão vindo da África tropical, portanto aqui alguns nesta zona da Guiné ou aqui perto, e o primeiro registro foi na Guiana ou no Suriname, que são estes dois países aqui ao lado do Brasil, na parte de cima. O primeiro registro foi em 1877. Primeiro foram assim uns registros esporádicos, e depois no início do século XX, 1920, 1910, é registada a nidificação pela primeira vez. E elas começam a estabelecer-se e começam-se a espalhar para norte e para sul. E de uma forma bastante espetacular. Em 1941 dá-se a primeira observação na Flórida, em que, e passado poucos anos já havia reprodução. Em 1954 começam também a ocupar vários países da América Central, nomeadamente a Costa Rica e depois os outros que seguem, Guatemala, México, etc. Em 1981 já estavam no Alasca, aparecem lá, e atualmente já nidificam em quase todos os Estados Unidos, em quase todos os estados, acho que só não há em 4. Aqui acho que não há no Montana
e mais um ou dois que eu não fixei. Mas, portanto, atualmente este mapa até nem estará totalmente atualizado, porque elas já estão pelos Estados Unidos todos e até já nem ficam no Canadá. E também se expandiram para sul, pela América do Sul, e chegaram à Terra do Fogo em 1977. Portanto, 100 anos depois do primeiro aparecimento, já estavam no extremo sul e no extremo norte. No extremo norte, enfim, não é extremo porque elas não vão ao Ártico, mas chegam aqui ao Alasca. Portanto, e hoje é uma presença ubíqua na América do Norte e é uma espécie abundante. Na América do Norte e na América do Sul, desculpa, portanto, nas Américas todas. Portanto, isto é um bocadinho a história da expansão para este lado, mas elas também se expandiram para norte, em direção à Europa, e isso é o que vamos ver a seguir. Ora, na Europa, quando eu comecei a ver aves no final dos anos 80, o meu primeiro guia de aves, que era o guia do Roger Peterson, que na altura só existia em inglês ou em francês, não havia, acho que nunca houve em português, eu às vezes lia o que é que dizia nos textos e eles tinham lá os textos e os mapas e explicava que a garça boeira ocorria basicamente na Península Ibérica e no sul de França. Isto é nos anos 80, que este Atlas, isto é do primeiro Atlas europeu, que já é um bocadinho posterior, ele sai em 1996, se não me engano. Portanto, penso que os trabalhos de campo terão sido no final da década de 80 e início de 90. Mas o guia do Roger Peterson eu acho que era dos anos 70. Portanto, aqui já começa a haver uns registros em Itália, no oeste de França, mas nos anos 70 só havia metade sul da Península Ibérica e sul de França, aqui nesta zona, que nomeadamente que é na zona chamada Bouches du Rhône, né, que é a zona da Camargue, que é uma das áreas úmidas mais importantes de França. Aqui já temos umas bolinhas um bocadinho mais para cima, mas no essencial a distribuição é esta, portanto, metade sul da Península Ibérica e sul de França. Isto é no European Breeding Bird Atlas 1. Agora, o segundo Atlas europeu, que saiu em 2020, portanto 25 anos depois, já nos mostra uma distribuição assim. Estas bolinhas, a cor das bolinhas tem a ver com as evidências de nidificação, sendo que as bolinhas mais escuras correspondem à nidificação confirmada. Então, quando nós chegamos a 2020, portanto, eu penso que os trabalhos de campo deste Atlas terão sido entre 2011 e 2015, aproximadamente. O que é que nós vemos? A Península Ibérica já está quase toda. Não está toda, porque tem alguns buracos na metade norte, mas já vai até aqui à costa norte. Já tem uma grande parte de França, já chegam à Holanda, Inglaterra, uma grande parte de Itália, Sardenha e vários países aqui do leste, além de já ter chegado aqui à Turquia e ao Cáucaso, etc. Portanto, como podem ver, uma expansão considerável em 20 e tal anos. Portanto, a mesma coisa que aconteceu na América também aconteceu na Europa, talvez não numa velocidade tão estonteante, mas expandiram-se para norte. Eu agora mostro aqui o mapa de comparação que já tenho mostrado noutras espécies, portanto, que compara os dois atlas, e os azuis são os quadrados de 50 por 50 em que a espécie apareceu no segundo atlas e não estava no primeiro. Os cinzentos é aqueles em que estavam nos dois atlas e os laranjas é aqueles em que desapareceu. Portanto, podemos ver na Península Ibérica, apesar de haver muitos cinzentos, que era o que já estava, há uma data de azuis em Portugal, sobretudo na região centro. Em Espanha também no leste e no norte, e depois a França metade de França está assim pintada de azul. Especialmente a metade que está mais ao oeste. Quem conhece a geografia de França sabe que França tem a parte oeste e uma grande parte do norte é plana, a parte leste e certas zonas aqui do sul são mais montanhosas. Portanto, elas basicamente ocuparam as zonas da planície em França. E depois também pronto, cá está uma grande expansão em Itália e com vários núcleos no leste, colonizaram a Inglaterra. A garça boeira há 30 anos era uma raridade em Inglaterra, hoje nidificam, Holanda, etc. Portanto, está aqui o retrato da expansão da garça boeira nos últimos 30 anos. Aqui, do site do European Bird Census Council, que é o EBCC, que que registra portanto, as tendências das populações das aves comuns com base nos programas de monitorização que são feitos em vários países europeus. Aqui temos um gráfico que nos dá o índice desde 1998. Este gráfico é um bocado oscilante, não é muito fácil de descortinar aqui uma tendência, porque ele tem muitas flutuações, que aliás é típico destas espécies coloniais, tem muitas flutuações, mas eu em jeito de exercício desenhei aqui umas setas. Portanto, o que eu vejo aqui neste gráfico é que desde 1988 até mais ou menos aqui 2005 ou 2006, embora com oscilações, parece haver uma tendência de descida, né? Porque estes mínimos vão ficando cada vez mais baixos, e depois a partir de 2006 dá-se uma inversão e isto começa a aumentar, e embora, como eu disse, sempre com oscilações, isto é a leitura que eu faço a este gráfico. Eles aqui dizem moderate increase, portanto, aumento moderado,
embora não esclarecem se isto se refere à totalidade do gráfico ou se refere só aos últimos 10 ou 20 anos, porque às vezes quando se avalia estas tendências, há a chamada tendência de curto prazo, que é 10 anos, e tendência de longo prazo, que é 20 ou 30, assim uma coisa. Portanto, mas grosso modo ela parece estar a aumentar de facto desde 2006, o que faz sentido tendo em conta a grande expansão que teve. Isto a nível europeu. Agora vamos ver um bocadinho a situação em Espanha e depois em Portugal. Isto é o mapa do segundo Atlas espanhol, que foi, os trabalhos de campo foram entre 1998 e 2001, portanto há coisa de 25 anos aproximadamente. Este mapa, ao contrário de outros que eu tenho mostrado aqui, que tem uma distribuição mais contínua, aqui temos uma distribuição muito discreta, ou seja, isto é um termo um bocadinho também da estatística, não é? Para mostrar que os pontos estão assim muito espaçados uns dos outros. Isto tem a ver com a localização das colónias, portanto eles aqui só devem ter desenhado as colónias, por isso é que não há uma mancha tão contínua como acontece noutras espécies. O que nós podemos ver é que temos muitas bolinhas aqui na Extremadura. A Extremadura é esta região formada pelas províncias de Cáceres e Badajoz, que fica aqui a confinar com a Beira Baixa e com o Alentejo. Temos muitas na Andaluzia. Temos aqui nesta região a sul de Madrid. Madrid é fácil de reconhecer que é esta província triangular que está aqui no meio. Quando eu olho para estes mapas de Espanha com a província, já sei que este triangular é Madrid e isto serve de referência. Esta região aqui é Castilla-La Mancha, que é a parte castelhana que está a sul de Madrid, também tem muitas, que é aqui Toledo e Ciudad Real. Depois temos umas espalhadas aqui no norte, especialmente ao longo deste vale que vai por aqui fora, que é o Rio Ebro, o Vale do Ebro, que nasce aqui nestas montanhas e corre em direção à Catalunha, vai desaguar aqui na zona de Tarragona. Portanto, resumindo, temos no Vale do Ebro, Extremadura, Andaluzia, Castela-La Mancha e zona de Madrid, e depois algumas aqui na orla do Mediterrâneo e ainda nas Baleares. Isto era a situação há 25 anos. Agora, vamos ver o Atlas mais recente. O Atlas mais recente que saiu há... Agora não tenho de cor, mas penso que saiu há 3 anos, que eu acho que foi feito entre 2014 e 2018, tem aqui as bolinhas, é parecido com o Atlas europeu, portanto as azuis são as novas, as amarelas que correspondem às cinzentas no europeu são as que mantêm e as vermelhas são aquelas onde desapareceu. Bem, há várias coisas que nós notamos aqui. A primeira coisa que salta logo à vista é esta quantidade enorme de bolinhas azuis aqui na Andaluzia Ocidental. Portanto, a Andaluzia Ocidental, que basicamente são aqui as províncias do Elva, Sevilha e Cádiz, corresponde, grosso modo, às marismas do Guadalquivir, que é a zona de Doñana e áreas envolventes, e depois mais para baixo aqui até à zona do Estreito, Lajanda, Tarifa, etc. Portanto, uma grande expansão aqui na Andaluzia Ocidental. Uma expansão menos expressiva, mas também com muitas bolinhas azuis na parte da Andaluzia Oriental, no Levante, aqui no país valenciano, no Vale do Ebro. Portanto, tudo com imensas bolinhas azuis. Por outro lado, onde é que aparecem mais bolinhas vermelhas? Na Extremadura. A Extremadura, portanto, que é aqui a província de Cáceres e de Badajoz, que corresponde aos vales do Tejo e do Guadiana. Portanto, claramente, tendência diferente aqui na Extremadura, onde as bolinhas vermelhas são superiores às bolinhas azuis. É uma zona que confina com o Alentejo e com a Beira Baixa. Isto penso que é significativo. Portanto, em Espanha houve uma expansão no sul e no leste e houve uma diminuição no centro-oeste. No entanto, quando comparamos os resultados globais, claramente as bolinhas azuis são superiores às vermelhas e houve um aumento quando se compara às quadrículas em que houve visitas nos dois atlas, passou de 100 para 320 quadrículas, portanto um aumento de mais de 200%. Claramente uma grande expansão em Espanha. E isto, como já vão ver a seguir, contrasta fortemente com o que se verificou em Portugal. Eu já tenho dito em algumas sessões que normalmente a tendência, seja de aumento, seja de diminuição, que se verifica em Portugal, normalmente é semelhante à que se registra em Espanha. Mas normalmente significa exatamente que não há uma regra absoluta e há exceções. E este é um desses casos, em que há uma tendência divergente entre Portugal e Espanha. Aqui um quadro que eu encontrei num livro, que também tem aqui a respectiva referência e que diz no censo que foi feito em 2011, onde é que, qual era a distribuição de casais por região. Portanto, no total 39.770, portanto, praticamente 40 mil casais no censo. Estes censos vai às colónias e conta-se o número de casais. E então o número de ninhos ocupados, 40 mil, dos quais, como podem ver, 12 mil na Andaluzia, 8 mil na Extremadura. Portanto, só a Andaluzia e a Extremadura têm metade da população espanhola. E depois o resto, Castilla-La Mancha, que é aquela parte que está a sul de Madrid,
Catalunha, sobretudo no Val do Ebro, e Comunidade Valenciana, que é no Levante. O resto já tem valores muito menos significativos, nomeadamente na metade norte, onde, embora haja registros na metade norte, como por exemplo na Cantábria, Navarra e Aragão e País Basco, o efetivo é muito mais pequeno e, portanto, a espécie continua a ser mais abundante na metade sul. Isto são dados de 2011, portanto, não sei se atualmente os valores se mantêm ou não. Agora vamos ver um bocadinho a distribuição em Portugal. Eu aqui coloco lado a lado os dois primeiros atlas que nós tivemos. À esquerda temos o primeiro Atlas Nacional, que foi publicado em 1989, mas com trabalhos de campo entre 78 e 84, sendo que as bolinhas grandes referem-se a nidificação confirmada, portanto, locais de colónias, e as bolinhas pequenas referem-se a locais de nidificação possível onde se suspeita que a espécie teria condições para criar, mas tal não foi confirmado. Portanto, como podem ver, havia colónias espalhadas por várias regiões, mas tudo na metade sul do país, as confirmações. Portanto, temos essencialmente no Algarve, vários sítios desde a zona de Sagres até a Ria Formosa, vários locais do Alentejo, quer na Bacia do Sado, quer no Guadiana. O Guadiana era uma zona extremamente importante para a espécie, com imensas colónias, e depois também na Bacia do Tejo, não só no Alto Alentejo, também aqui na região de Évora, mas também aqui no Ribatejo. Penso que isto aqui se refere ao Polo do Quilombo. Depois uns registros pontuais mais a sul sem confirmação. À direita, o segundo Atlas, que foi feito entre 99 e 2005, foi publicado em 2008. Mais uma vez, as bolinhas grandes referem-se a confirmações, as bolinhas pequenas não, os quadrados amarelos, neste caso, diz ocorrência registada, mas nidificação muito improvável. Portanto, achou-se que a espécie estava presente, mas não se confirmou nada. Bom, quando nós comparamos os dois atlas, vemos aqui, mais uma vez, a distribuição no litoral do Algarve, embora aqui agora com um registro no Sotavento, talvez na zona de Castro Marinho. Como eu disse, há sítios em que a espécie nidifica nos anos e noutros não. De resto, uma distribuição alargada no Alentejo, parecida com a anterior, e depois também aqui no Ribatejo, e uma novidade que foi a confirmação de nidificação na Beira Baixa, aqui na zona de Castelo Branco. Portanto, aqui penso que seja talvez na barragem da Marateca e na barragem da Idanha ou noutro sítio ali perto. Portanto, aqui no distrito de Castelo Branco foi uma novidade do segundo Atlas, aqui uma pequena expansão para norte. Quando chegamos ao terceiro Atlas, que foi publicado juntamente com a lista vermelha, temos aqui este mapa. Aqui também este é o mapa de comparação, portanto tem códigos de 3 cores, é mais uma vez vermelho onde desapareceu, azul onde mantém e verde onde apareceu. Há muito mais colónias que no segundo Atlas, apesar de a comparação não sei se está só feita com as colónias, está com as presenças, não sei como é que isto foi feito, mas houve uma expansão, maior presença aqui no oeste, na região de Lisboa, nomeadamente. Parece também haver mais colónias aqui no Algarve, embora haja algumas que desapareceram. Mantém-se a presença na Beira Baixa e aparece outra novidade, que é a nidificação na beira litoral aqui no Baixo Mondego. Portanto, a distribuição parece estar até um bocadinho mais alargada. Eu vou-vos mostrar o do segundo Atlas novamente, está aqui, como podem ver. Tem aqui estas bolinhas. Eu não estive a contar as bolinhas, mas dá a ideia que aparecem mais no mapa do terceiro Atlas, está aqui, e então aparece no Baixo Mondego. Portanto, este é o terceiro Atlas que foi feito entre 2015 e 2021. E eu aqui pus o print do texto, porque o texto diz aqui algo muito relevante. Ele foi escrito por Vitória Encarnação, que é uma pessoa que trabalhou muitos anos no ICMF e esteve envolvido com as contagens de garças, e ele diz o seguinte: o mais marcante em resultado do censo dirigido realizado no âmbito deste Atlas é o facto de já não se verificar a existência de colónias de grandes dimensões, como a colónia que existia perto de Évora com 10 mil casais, ou a que estava instalada no Moinho da Abóbada, no Guadiana, com 5 mil casais. A espécie tem agora uma maior distribuição em termos geográficos, mas colónias de muito menor dimensão. Mostra uma redução muito significativa de efetivos reprodutores relativamente ao último censo de 2000, realizado no âmbito dos trabalhos do último Atlas, em que foram referidos cerca de 31 mil casais. O carraceiro apresenta uma distribuição muito semelhante à apresentada no último Atlas, sendo, no entanto, de registrar a extensão à bacia do Mondego, como eu já salientei. Esta tendência é semelhante à de outras espécies de garças e poderá estar relacionada com a disponibilidade alimentar, cuja maior dificuldade na sua obtenção poderá resultar da instalação de culturas intensivas no Alentejo. Portanto, uma explicação possível para esta alteração é elas espalharam-se à procura de novos locais, mas já não há condições para, ou pelo menos deixou de haver colónias grandes com vários milhares de casais como havia há 25 ou 30 anos. Portanto, esta é a situação, ou seja, há uma expansão geográfica, mas uma forte diminuição populacional, como já vamos ver a seguir.
Aqui, antes de falar desses números, mostra aqui um gráfico que é do eBird, é o gráfico de frequência, portanto, isto é o gráfico com a percentagem de listas completas que tem a espécie registada, a variação ao longo do ano, portanto, desde janeiro até dezembro, e podem ver que isto varia entre os 7,5% e os 13,5%. E podem ver que é mais alto no período de inverno e mais baixo na primavera. Ele, efetivamente, é mais baixo exatamente neste período aqui entre, grosso modo, início de abril e início ou meados de julho, corresponde ao período de nidificação. O que é que acontece? Nesta altura elas estão concentradas nas colónias, como eu já mostrei na fotografia, elas são coloniais, portanto, estão concentradas num número muito reduzido de locais, e os locais onde não se reproduzem, tipicamente nesta altura a espécie não aparece, e portanto não significa que haja menos aves, significa que elas estão em menos locais. Se estão em menos locais, vai haver menos gente a observá-las durante as suas sessões de observação de aves. Isso explica a quebra de frequência. Portanto, é essa a razão, não é por elas irem embora, é por elas estarem menos espalhadas. Depois, a partir de julho, quando termina a reprodução, as colónias dispersam e elas têm uma distribuição mais alargada e aí a frequência pula outra vez para cima dos 11%. Ora, agora falando um bocadinho da questão das colónias do Guadiana, que eu já há pouco referi, que era um sítio muito importante para a espécie, eu agora deixo aqui um excerto de um livro, foi um livro que eu tomei conhecimento pela primeira vez em 1990, ele saiu em 89, e chamava-se Important Bird Areas in Europe. Foi publicado pelo International Council for Bird Preservation, esse é um nome um bocadinho difícil de decorar, mas isto mais tarde mudou de nome e passou-se a chamar BirdLife International. Portanto, esta organização, embora fundada há 100 anos, há mais de 100 anos, tinha este nome e depois mudou para BirdLife International, que é um nome mais fácil de recordar, e esta outra organização, que é o International Waterfowl and Wetlands Research Bureau, que é um nome ainda mais complicado, mas que atualmente também já não se chama assim, chama-se Wetlands International. Portanto, este livro foi feito por aquilo que são hoje o BirdLife International e o Wetlands International. Foi o primeiro inventário de Important Bird Areas in Europe, portanto, de áreas importantes para as aves, e foi este inventário que serviu de base depois à criação das zonas de proteção especial da Rede Natura 2000. E eu conheci este livro na Associação A Rocha, em 1990, e achei o livro muito engraçado, e depois arranjei um para mim, porque tem um inventário de sítios importantes, aliás, em termos de conservação, e neste inventário, que também tem um capítulo sobre Portugal, tinha lá esta parte a falar do Rio Guadiana, incluindo o Moinho das Fazendas e da Abóbada, e que explicava, portanto, descreve o tipo de habitat, que é ao pé do rio, com margens inundadas, etc., e depois diz quais eram as espécies que nidificavam e salienta aqui, Bubulus ibis, 8.000 ou mais casais. Eu fiquei curioso quando li isto e em 1992 fui visitar o Moinho das Fazendas, que é o moinho aqui refere-se àqueles antigos moinhos de água no Guadiana. O Moinho das Fazendas, que fica ao pé de Pedrógão, Conselho da Vidigueira, no distrito de Beja. Só quando cheguei lá, por grande azar, apercebi-me que a colónia tinha sido abandonada. Não sei os motivos. Depois, passado um ano ou dois, resolvi visitar o Moinho da Abóbada, que fica no Conselho do Alandroal, distrito de Évora, um bocadinho abaixo de Elvas, sobre o Guadiana, e essa colónia eu tive a oportunidade de conhecer em atividade, era uma coisa gigantesca. Eu acho que nunca vi mais nenhuma colónia assim. Aquilo eram muitos milhares de casais, não só de garça boiera, mas também de garça noturna, de garça branca e de outras espécies. Portanto, uma coisa impressionante. Esse sítio já não existe porque ficou debaixo d'água com o enchimento da Albufeira de Alqueva. Eu agora faço aqui um breve resumo para ajudar a entender como é que estive em Portugal, o resumo da situação da garça boiera. Não se sabe muito bem quando é que elas começaram a ocorrer na Península Ibérica. Pensa-se que no século XVI ou XVII já haveria e que até terão tido uma distribuição um bocadinho mais alargada e depois terão regredido. A verdade é que até ao final do século XIX sabemos muito pouco. Sabe-se pelos escritos do rei Dom Carlos, que também era interessado em ornitologia, que em finais do século XIX a espécie era comum, mas só no sul do país. E o Taito e o Rei Júnior, que são dois autores que escrevem nos anos 20 e 30, dizem que só ocorria no sul do país e que era sobretudo estival, portanto eles sugerem que elas seriam migradoras e que só estavam presentes na época de reprodução. Em 1940, o Coverley refere que a espécie estava em expansão, mas continuava a ocorrer só no sul, mas que já se observava durante todo o ano. Mas depois, na década de 50, elas começam-se a expandir para norte e nesse ano dá-se uma coisa curiosa, que é a nidificação, nesse ano não, nessa década, dá-se a nidificação na zona de São Jacinto, que fica no Conselho de Aveiro, junto à Ria. E essa colónia, na década seguinte, chegou aos 500 casais, na década de 60.
foi a nidificação mais a norte até hoje em Portugal. Curiosamente, em 1978 é criada a Reserva de São Jacinto, que ainda hoje existe, a Reserva Natural. Fica ali perto da Barra de São Jacinto, e quando ela é criada, entre outros motivos, por causa de estar lá a colónia de garças boieiras mais setentrional do país. Ironia do destino, no ano em que a reserva é criada, essa colónia abandonou e nunca mais lá voltou. Mas, portanto, a reserva foi criada, não foi só, mas foi também por causa dessa colónia de garças. E até hoje nidificam no Mondego e na Beira Baixa, mas nunca mais voltaram a criar na zona de Aveiro. Entretanto, ao longo das décadas têm sido feitos alguns censos que eu partilho aqui, e no primeiro Atlas de nidificantes, que foi aquele que eu mostrei há pouco, o valor referido, de acordo com os censos feitos na altura, na década de 80, era de 14 mil a 18 mil casais. Em 1989, um outro censo apontava para 24 mil casais. Em 1990, um censo que cobriu cerca de 10 ou 12 colónias só no Alentejo, contou 32.500 casais. Eu acho que é deste ano uma estimativa de 14 mil casais no Moinho da Abóbada, naquela colónia que eu falei há pouco, que eu penso que seria a maior do país. E haveria outro com cerca de 10 mil perto de Évora. Portanto, assim, umas coisas com uma dimensão realmente impressionante. Depois, em 1994, 28 mil, 1995, 27.500. Aqui, em 1996, parece haver um número muito inferior. Podia ter sido um ano mau, em que, por qualquer razão, elas se reproduziram em menor quantidade. Como eu disse, nas aves coloniais, às vezes, temos grandes flutuações. Mas em 1997, voltamos a ter 28 mil. E em 2000, no âmbito do segundo Atlas, aquele que é referido há pouco, a estimativa feita durante o censo que foi feito em período Atlas apontava para 28.400 a 31.400 casais. Portanto, como podem ver, embora com algumas flutuações, aqui entre a década de 80 e de 90, isto andava sempre aqui entre os 20 mil e os 30 mil. Portanto, grosso modo, era essa a dimensão da nossa população nidificante. Só que, entretanto, aconteceu uma coisa muito estranha. Esta imagem que estão a ver é um print screen que eu fiz de um webinário que eu assisti ao vivo e que está online até a gravação no site do ICNF, e que foi apresentado pelo Vítor Encarnação, que é o autor do texto da garça boieira, que eu partilhei há pouco, a propósito do terceiro Atlas, e ele partilhou aqui este gráfico. Isto não é muito fácil de ler, mas eu vou explicar. Portanto, temos aqui barras em que isto compara os totais destas aves coloniais em 2014, que são as barras vermelhas, está aqui explicado na legenda, e em 2021, que são as barras azuis. Quando nós olhamos para a garça boieira, que é esta aqui do meio, que diz BIBIS, vemos, em 2014, tínhamos 21 mil casais. Estava dentro ainda daquele intervalo que nós tínhamos visto das décadas de 80 e 90. E em 2021, verificamos que a população colapsou e já só estava nos 4.700 casais. Portanto, uma quebra de, assim, a olho, mais de 75%. E que, atenção, e que não teve paralelo nas outras espécies. As da Ardea cinerea mantêm-se quase iguais, Ibis preta aumentou, imenso, corvo marinho de faces brancas aumentou, colhereira aumentou, garça vermelha estável, garça noturna estável, embora não sejam muitas, garça branca pequena diminuiu, mas não diminuiu tanto. Portanto, não foi uma tendência generalizada nas garças, foi a população de garça boieira que teve aqui um crash populacional. E eu, embora nunca tenha andado a fazer censos de garças, eu tenho notado ao longo dos anos que hoje em dia se vêem muito menos garças boeiras. Eu vou vendo a espécie, mas já não vejo bandos de 300 e 400 e 500 como às vezes via. Vejo 10 aqui, 30 aqui, às vezes 50. Já é raro hoje em dia ver mais de 100 juntas. E efetivamente isso nota-se quer nas colónias, quer nos bandos. Portanto, aquilo que está escrito no texto é a distribuição é alargada, mas as colónias são muito mais pequenas e, portanto, já não há aquelas colónias como havia, as tais com muitos milhares de casais. Isso parece ser uma coisa do passado. E aqui é que isto contrasta com a Espanha, porque em Espanha parece não ter havido uma diminuição populacional. Ora, eu enquanto estava a pesquisar coisas sobre o Moinho da Abóbada, encontrei uma coisa, um documento que me deixou assim um bocadinho perplexo. Foi este documento que está online no site da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, e é um documento que se chama Debate Rio Guadiana, Passado, Presente e Futuro. E isto é feito pelo Núcleo Regional Sul da Associação Portuguesa dos Recursos Hídricos. É um documento de 1994, está aqui, outubro de 94, e diz impacto ambiental do empreendimento de Alqueva, compensação, ordenamento e gestão. E depois ainda diz aqui que este senhor, que é da Comissão Instaladora da Empresa de Alqueva. Ora,
só para situar, 94 é uma altura em que a barragem de Alqueva já está a começar a ser construída, ou pelo menos está-se a fazer os estudos, porque as comportas são fechadas em 2001, se não me engano. Portanto, isto deve ter sido na fase do início da construção. Ainda não estava a ser construída. Foi em 94, até foi o ano em que eu visitei, em 94 e 95, que eu visitei a colónia do Moinho da Abóbada e que ela estava em atividade. Portanto, nesta altura ela ainda existia. Só que a colónia do Moinho da Abóbada iria ficar debaixo d'água com o enchimento de Alqueva. E este documento, lá, a páginas tantas, fala dessa colónia e diz aqui uma coisa que me deixou assim um bocadinho sem saber o que pensar. Que é aqui este parágrafo do meio. Já para os impactos ambientais classificados como reversíveis, a atuação que se entende como adequada será a da execução ao longo de um calendário articulado com o horizonte principal do projeto, de um programa coerente e suficientemente apoiado de meios financeiros e know-how de medidas de mitigação e minimização. Um exemplo dessas medidas é o projetado salvamento e reinstalação da colónia de garças do Moinho da Abóbada, principal componente a nível da avifauna atingida pela inundação da Albufeira. E eu olhei para isto e pensei, eu nunca ouvi falar de uma coisa destas, de estar a salvar e a reinstalar uma colónia de garças, porque uma colónia de garças não é uma coisa que se possa desmontar, como às vezes já se fez com certos monumentos que ficaram inundados, que é desmontar, vamos imaginar uma igreja pedra por pedra e reconstruí-la noutro sítio, mas com as colónias de garças isto não funciona assim. Portanto, eu não percebo, quem escreveu isto, não percebo muito bem em que é que se baseou. Eu confesso que nunca ouvi falar de uma situação destas, de estar a reinstalar uma colónia. O que se pode fazer é tentar criar condições para as garças se reproduzirem no outro local, mas a decisão é sempre das garças, não é nossa. Nós não podemos pegar na colónia e levá-la para o outro lado. Isto é a primeira coisa que me causa estranheza aqui, porque eu acho que isto não faz muito sentido. E depois, infelizmente, como acontece tantas vezes com estas coisas que têm a ver com medidas ambientais, é que apresentam-se estas medidas como ideias para minimizar os impactos, depois na prática não há acompanhamento nenhum, ou não se consegue fazer nada e depois não tem consequências. Eu imagino, com base naqueles números que eu já apresentei, que o facto do Moinho da Abóbada ter ficado debaixo d'água que terá sido um dos motivos para este colapso populacional. Não será o único, porque há outras colónias que não ficaram debaixo d'água com o Alqueva, mas, reparem, no censo de 2000 ainda havia 20 e tal mil casais, ou 30 mil. 2000 ainda o Alqueva não estava fechado. Portanto, em 2000, eventualmente, ainda existiriam estas colónias no Guadiana. Portanto, o colapso poderá ser explicado em parte pelo enchimento do Alqueva, em parte pelas alterações de habitat. Agora, eu penso que não terá havido grandes medidas na prática para permitir que a população de garças se mantivesse, e isso poderá explicar parte do colapso. Não sei, estou a fazer aqui algumas suposições, porque poderá haver aqui outros fatores pelo meio, às vezes estas coisas são complexas. Agora que a população colapsou, disso não parece haver grandes dúvidas. Portanto, este documento está aqui no site da APRH. Agora, vou terminar como comecei, que é com o quadro dos estatutos de ameaça, mas agora para a família toda. Aliás, para os pelecaniformes todos, que inclui colhereira, ibis e as garças todas. Temos aqui nesta coluna Portugal 2022, que é, portanto, a lista vermelha mais recente, Portugal 2005, que é o livro vermelho anterior, e depois Espanha, Europa e Global. Como podem ver, a garça boieira, que está VLC, aqui em Portugal 2005, aparece agora como vulnerável. Há outras espécies de garças que estão vulneráveis, que é o caso da garça vermelha ou do garçote, e depois a garça real está um pouco preocupante, portanto, a LC, tal como a garça branca pequena, que não diminuiu tanto, e também o colhereiro e a ibis preta também estão um pouco preocupantes. E sobre isto gostava de deixar assim uma nota um bocadinho irónica, que é a seguinte: aqui há tempos, em conversa com um observador do Alentejo, que partilhou comigo que estava preocupado com uma determinada colónia onde nidificam garças e ibis, e ele estava preocupado com a perturbação que estava a ocorrer devido à presença de pessoas e que isso poderia prejudicar o sucesso reprodutor das ibis. E eu disse que isso era verdade, mas que, olhando para os estatutos de ameaça atuais, se quisesse invocar a necessidade de defender a colónia da perturbação,
o argumento mais formalmente, o argumento mais apropriado era dizer que estão lá a nidificar garças boeiras, porque as ibis pretas, apesar de ser uma novidade em Portugal, estão com o estatuto de pouco preocupante. E as garças boeiras estão vulneráveis e, portanto, formalmente, do ponto de vista da conservação da natureza, nós devemos dar prioridade às espécies que estão ameaçadas e, portanto, a garça boeira, apesar de ser muito mais abundante, hoje em dia é a espécie que requer mais atenção em termos de conservação. Enfim, isto obviamente olhando na perspectiva estrita dos estatutos de ameaça. A verdade é que as ibis estão-se a expandir em grande velocidade e as boeiras, como já viram, a população está a colapsar. Não está a acontecer o mesmo em Espanha, portanto haverá certamente fatores específicos do nosso território que explicam esta diminuição. Eu tenho notado essa diminuição, não sei se elas estão... A minha primeira ideia, quando vi aqueles números da diminuição em Portugal, foi elas estão-se a deslocar para norte, portanto estão a colonizar a França e a Inglaterra e, portanto, estão a diminuir no sul da península. Mas verificamos que em Espanha não é isso que acontece, que em Espanha houve uma enorme expansão na Andaluzia, portanto haverá fatores aqui específicos do nosso território, mas como está dito no Atlas, as causas nem sequer são bem conhecidas, portanto é um aspecto que se calhar mereceria algum aprofundamento. Vamos terminar então com a ficha resumo. Vimos que a garça boieira é originária de África e que a partir daí se terá expandido para outros continentes. A presença na Península Ibérica é antiga, parece já ter pelo menos 3 ou 4 séculos, embora o historial seja difícil de reconstituir. Sabe-se que colonizou o continente americano a partir de finais do século XIX. Elas terão entrado ali pela zona da Guiana e depois a partir daí foram para norte e para sul. Na Europa, onde ocorriam só na Península Ibérica até aos anos 70, 60, 70, Península Ibérica Sul de França, houve uma grande expansão para norte a partir do ano 2000 e atualmente já estão presentes em vários outros países a nidificar. Em Espanha vimos que também houve uma expansão no século, peço desculpa, aqui está 20, mas é 21, portanto entre o segundo e o terceiro Atlas, houve uma expansão no século XX, aliás, peço desculpa, houve uma expansão no século XX para norte, expansão essa que acelerou ainda mais no século XXI e que agora são mais abundantes no sudoeste, portanto na Andaluzia Ocidental. Em Portugal também houve uma expansão no século XX, ao longo a partir dos anos 40, 50, mas que em anos recentes verifica-se que a distribuição se mantém e até se alargou um pouco, mas que o efetivo populacional diminuiu imenso. Portanto, há uma distribuição mais alargada, só que, porventura, até há mais colónias, mas as colónias são agora muito mais pequenas e já não temos aquelas colónias com vários milhares de indivíduos. É por causa desta distribuição, desta diminuição populacional acentuada, que a espécie foi colocada na categoria de vulnerável em Portugal. Despeço-me com esta imagem, uma imagem típica de ver as garças boeiras pousadas em cima das ovelhas e vamos tentar continuar a acompanhar a situação da espécie para perceber se percebe, se compreende os motivos desta diminuição. Muito obrigado a todos e fico à disposição para as vossas questões.